Por que todo iniciante desiste da leitura? Você quer adquirir o hábito da leitura constante? Sem travar, sem desanimar e muito menos parar no meio do processo de leitura? Eu tenho uma dica. E aí vai uma dica de ouro. Abandone o velho e clássico calhamaço. Mas o que eu quero dizer com isso? Deixe de lado por um tempo aquele livro grande, pesado e volumoso. Aquele livro que todo leitor iniciante admira, mas desanima só de olhar para ele. E esse vídeo é direcionado especialmente para pessoas que querem começar a ler livros com mais frequência, mas se sentem perdidas ou desmotivadas ao enfrentar obras longas e complexas logo de início. A ideia central aqui é oferecer uma abordagem prática e acessível para quem está no começo da jornada de leitura, explicando sempre como iniciar, sem frustrações e com foco no desenvolvimento de um hábito sustentável. Ao assistir o vídeo completo, você vai aprender uma dica simples e eficaz para começar a ler livro de verdade, sem sofrimento e sem precisar encarar livros difíceis logo de cara. O resultado esperado é que você consiga criar consistência no hábito de leitura, tornando-o mais natural e prazeroso ao longo do tempo. E você já percebeu como tentar ler pode cansar antes mesmo de virar a segunda página? Isso acontece com quase todo iniciante. A pessoa senta cheia de boa intenção, pega um livro e aí começa a ler. E em poucos minutos já está se distraindo, está bocejando ou relendo a mesma página várias vezes. E aí vem aquele pensamento perigoso. Eu acho que a leitura não é para mim. Mas presta atenção nisso, porque o problema não é falta de foco. Na maioria das vezes, ninguém explica como o início da leitura realmente funciona. A gente cresce ouvindo que ler é importante, que faz bem e que desenvolve a nossa mente. Mas ninguém ensina o como. E quando não existe um caminho claro, o nosso cérebro entra em resistência. Isso acontece com quase todo iniciante. Muita gente acredita que quem lê bastante nasceu com dom, ou que tem mais inteligência, ou mais disciplina. Só que isso não é verdade. Ler não é talento. Ler é um comportamento treinado. E todo comportamento novo gera desconforto no começo. E aqui entra um ponto importante que poucos comentam. Ler exige energia mental. E quando você ainda não tem o hábito, o seu cérebro interpreta aquilo como um alto esforço. Ele não entende a leitura como algo natural, mas sim como uma tarefa pesada. E quanto mais difícil o livro, maior é essa sensação. Talvez você já tenha passado por isso. Começa por um livro grande, com linguagem difícil, capítulos longos, e sente que está falhando. Só que na prática, você não está falhando. Você só começou pelo ponto errado. E daqui a pouco isso vai fazer muito mais sentido para você. O iniciante não precisa provar que consegue ler. Ele precisa ensinar o seu cérebro a aceitar a leitura. Esse é o verdadeiro começo. E quase ninguém fala sobre isso. E se você já tentou várias vezes criar o hábito e sempre desistiu, não significa que você não consegue. Significa que você tentou do jeito que te ensinaram. E esse jeito costuma dar errado. Você pode até não perceber, mas o seu cérebro sempre escolhe o caminho mais fácil. Ele gosta do que é rápido, previsível e confortável. São as redes sociais, os vídeos curtos, as notificações. Tudo isso entrega recompensa imediata. E a leitura, principalmente no começo, faz o oposto. Ela exige atenção contínua e sem retorno instantâneo. Por isso, ler parece cansativo. E não é porque você é preguiçoso e nem porque falta força de vontade. Aqui vem algo importante. O problema não é o livro em si, é a expectativa criada em cima dele. E quando alguém começa achando que precisa ler muito, entender tudo, manter foco total e terminar rápido, o cérebro entra em alerta. Ele sente pressão, e pressão gera rejeição. Isso acontece com quase todo iniciante. É como exercício físico. Ninguém começa na academia levantando o peso máximo. Mas com a leitura, as pessoas fazem exatamente isso. Elas começam pesado. E aqui vai uma dica. Comece devagar, com pouco tempo, baixo esforço.
É assim que o seu cérebro vai aprender. Talvez agora você esteja pensando, então eu sempre comecei errado? E a resposta é simples. Quase todo mundo começa. Por isso, tanta gente tenta criar o hábito de leitura por anos e nunca consegue manter. Inclusive, se você quiser entender melhor o que acontece dentro do nosso cérebro nesse processo, eu explico isso com mais profundidade em outro vídeo aqui do canal. Depois, vale muito a pena assistir. Não sei se você consegue perceber como tudo começa a se encaixar. A leitura não falha, é um método que falha. E quando você entende isso, a sensação muda, a culpa vai embora e vem a clareza. E a clareza reduz a resistência. E agora vem a parte mais importante. Como aplicar isso na prática, sem complicar. Porque entender é bom, mas sentir progresso é melhor ainda. E o primeiro ponto é: pare de tentar ler por muito tempo. Isso parece estranho, mas funciona. No início, o objetivo não é quantidade, é a repetição. 5 ou 10 minutos já são suficientes. E o seu cérebro não precisa de maratonas, ele precisa de constância. Ler pouco todos os dias, que é infinitamente melhor do que tentar ler muito e desistir logo depois. O segundo ponto é: escolha livros que não exigem esforço excessivo. Linguagem simples, capítulos curtos, histórias que fluem. Não é sobre nível intelectual, é sobre adaptação. Você não está treinando conhecimento, você está treinando comportamento. E o terceiro ponto é: não leia tentando absorver tudo. O iniciante não precisa entender cada detalhe. Se você entendeu a ideia central, pronto, continue. A fluidez vem antes da profundidade. Isso vai mudar completamente a sua experiência. Quando você lê sem pressão, o seu corpo relaxa, a mente para de lutar. E aos poucos, o seu cérebro começa a registrar aquilo como algo normal, não como uma obrigação. E é nesse momento que algo interessante acontece. A leitura começa a pesar menos. E quando pesa menos, você consegue ficar mais tempo. Não por disciplina, mas porque o desconforto foi embora. Talvez agora você perceba que nunca foi sobre gostar ou não de ler. Foi sobre como você tentou começar. E se você tentar aplicar isso, mesmo de forma simples, o progresso vai aparecer rápido. Não em páginas lidas, mas na sensação. E isso é o que mantém o hábito vivo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui eu explico a leitura do jeito mais simples possível, sem romantizar, sem pressão e sem complicar. A leitura não precisa ser difícil, ela só precisa começar do jeito certo. E quando começa do jeito certo, meu irmão, ela deixa de ser peso e passa a ser o caminho certo. No começo, a leitura parecia cansativa, pesada e até frustrante. A sensação era de esforço constante, como se algo estivesse sempre errado. Mas ao longo do vídeo, ficou claro que o problema não estava em você, estava na forma como quase todo iniciante tenta começar. Quando existe cobrança, excesso de dificuldade e expectativa alta demais, o cérebro reage criando resistência. E ao entender isso, a perspectiva muda. Ler deixa de ser uma prova de capacidade e passa a ser um processo de adaptação. Pequenos passos, menos pressão e escolhas mais simples transformam completamente a sua experiência. E é exatamente essa mudança de olhar que permite o hábito nascer de forma natural. E se você já tentou criar o hábito de leitura várias vezes e sempre travou, talvez o que esteja faltando não seja motivação, mas a organização. Na descrição, deixei um material que ajuda justamente nisso. Estruturar a leitura de uma forma simples, sem pressão e respeitando o seu ritmo. Não é obrigatório, mas pode ser um próximo passo para quem quer avançar com mais clareza. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a leitura de um jeito diferente, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui eu ensino leitura de forma simples, sem pressão e sem complicar. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.